Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar aqui. Vamos lá. Tá dando para me ouvir bem? Tá tranquilo aí, gente? Tá dando para ouvir? Tudo certinho? E aí, pessoal? Boa tarde. Bom finalzinho de tarde, na verdade, né? 6 horas já, sol se pondo. Vamos lá, gente, começar a nossa live de hoje. Hoje tem uma coisa legal, hein? Hoje tem coisa boa aqui pra gente. Vamos lá. Bem-vindo, Ivan, a Ju. Bem-vindo, pessoal. Jade, bem-vinda. Vamos lá, gente. O pessoal aí chegando. Já já o Elisandro entra para falar com a gente. O temática de hoje, gente, é bem interessante. Vamos chamar aqui um designer que tem muita experiência já no mercado, um cara bastante experiente, um excelente designer gráfico que resolveu fazer artesanato. É o Elisandro. Então, já já o Elisandro vai estar entrando. Vamos só esperar aqui o Elisandro entrar. Vamos ver. Olha só, gente, a minha mãe tá aqui, hein? Tá prestigiando aqui, ó. Beijo, manhã. Beijão. Tem que prestigiar o filho, né? Lógico, né, cara? Claro. E aí, pessoal? Legal. Bem-vindos. Opa. Bom, gente, boa. A live de hoje é bem bacana, porque vamos trocar um conhecimento aí legal, falar com um cara que tem muita experiência de mercado, muita experiência. Um cara que já passou por diversos setores aí do design, que vem bater um papo com a gente, vem falar sobre arte, criatividade, design também. Vamos lá, quem está chegando. Boa tarde, boa noite a quem está chegando agora. O pessoal tá vindo tomar um cafezinho aqui com o Rick, né, gente? Bem-vindo, pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Opa, olha só. Legal, gente, olha só. O Elisandro acabou de chegar aqui, a gente está entrando. Tá? Deixa eu só convidar ele aqui. Já para a gente começar aqui esse bate-papo. Vamos lá. Vamos esperar o Elisandro entrar. Isso aí, boa. Tudo bem? E aí, Elisandro? Deixa eu só fazer uma coisa Certinho? aqui que eu acho que vai melhorar bastante a nossa comunicação Opa. aos fones. Cara, faz uma diferença, né, cara? Funciona sem o fone, mas faz uma diferença com o fone, né? Tá, com o fone faz. Só um minuto aqui. Só um minuto. Tá bom, fica à vontade. Espera aí, gente, o Elisandro terminar a pós-produção aí, para que a gente comece aqui esse bate-papo. Vai ser bem legal, hein? Vocês vão curtir. E outra, vai ficar gravado, tá, gente? Se tem alguém que curte arte, design, criatividade, vai lá, marca a pessoa, chama para esse bate-papo, convida também, manda aqui, ó, vai aqui no enviar, compartilha no foguetinho aí embaixo e chama o pessoal para a live também, tá bom? Bom, Elisandro, quando tiver Oi. ok, é só dizer, pronto, tô ok, que a gente manda bala aí. Tá, pode, Vamos lá, deixa eu pode, pode só... começar. Podemos? Então, vamos lá, gente. Bom, pessoal, é o Podemos. seguinte, hoje no Mira na Live aqui com a gente, quem vem mirar com a gente aqui é o Elisandro Rabelo. O Elisandro é designer, eu conheci o Elisandro há muitos anos atrás, eu acho que já tem uns 11 anos, né, Elisandro, aí, né, cara? Já se foi esse tempo aí, Tô hein? na RAI, eu acho Então, que já tem mais ou menos a... isso, porque eu lembro que eu tava... O que que eu tava fazendo na época? Eu tava tentando fazer um mestrado que não deu certo. exatamente, cara. Nossa, Elisandro, você lembrou Esse, agora, hein, cara? É verdade. é, Verdade, cara. foi um Eu mestrado lembro que bem eu te pedia complicado. dicas. Gente, eu pedia dicas ao Elisandro. Pô, Elisandro, como é que faz para fazer o mestrado e tal? E o Elisandro lá tentando terminar o dele. Né? Olha que Nossa, foi legal, uma que legal. experiência boa, ruim, cansativa. Eu acho que conciliar vida acadêmica é um negócio que exige dedicação, assim, acima de tudo. Você tem que ter tempo para estudar, para ler. E eu não dava. Eu tinha um estúdio pequeno na época, né? Você lembra? Eu trabalhava na RAI,
meio Uhum. período só. Eu tinha um acordo lá que eu podia trabalhar só meio período. E no outro período eu ficava em casa, né, no meu estúdio. Tinha já um estúdio pequenininho, tinha duas pessoas trabalhando comigo. E nos dias no horário que eu não estava na RAI, alguns dias da semana eu estava indo lá para Santo Amaro. Foi um Nossa, processo muito eu difícil, assim, lembro para muito mim, bem disso, cara. E para ó, gente, conciliar. o Elisandro manda muito bem, viu, gente, no design gráfico, viu? Então, meus alunos de design gráfico que tem aí, o Elisandro é um excelente designer, um cara que tem uma visão estética incrível, eu sempre admirei o trabalho dele. E a cada dia mais eu passo a admirá-lo mais ainda, porque o cara realmente ele manda bem, não tem puxação de saco, não. É porque o cara tem um trabalho bom mesmo. Alguns alunos eu até já mostrei o trabalho dele. É um trabalho bem expressivo, é um trabalho que tem uma narrativa muito interessante. Então, nada melhor do que trazer o Elisandro aqui para bater um papo com vocês e, quem sabe, responder até alguma pergunta sobre alguma curiosidade que vocês tenham, né, gente? Quem curte arte, aliás, quem é da área do design, da área da criatividade, da área das artes, tem que consumir arte, tem que consumir conhecimento, tem que lapidar o repertório, e é assim que a gente consegue fazer, é assim que a gente consegue ampliar o nosso campo repertorial, né? Bebendo dessas fontes. E o Elisandro é uma boa fonte aí para que a gente possa trocar conhecimentos com ele. Tá bom, gente? Primeiro, gente, quem não conhece o trabalho do Elisandro, é só acessar o site, o Designer Artesão. O Insta do Elisandro é arroba, o Designer Artesão. Então, quem não conhece o trabalho do Elisandro, vai lá, corre lá e dá uma olhada. Tá bom, gente? No final da live a gente volta aqui para repetir. E vai lá, curte lá, segue o cara que vale a pena. Bom, Elisandro, vamos lá, meu velho. Eu que estou mais curioso, Elisandro. Ó, o Elisandro é super tranquilo assim, tá, gente? Eu já sou pilhado, eu sou uma pilha, eu sou, sabe, agitadão. O Elisandro é isso aí que vocês estão vendo, tá, gente? Calminho, assim, na boa, na paz. Eu sou 1000 por hora, gente. Mas vamos lá. Preciso de um trabalho Elisandro, manual seguinte. para acalmar. É verdade, Elisandro. Elisandro, eu te conheço, cara, pelo trabalho de designer gráfico, né? Como é que deu esse clique assim na tua cabeça? Poxa, agora eu vou fazer artesanato. Como surgiu isso? Eu acho que eu acho que isso é um caminho, para mim isso é um caminho muito natural, assim, tipo que qualquer pessoa que trabalha com design queira se aventurar em outras áreas, em outros campos que não necessariamente só o design gráfico. E quando você está estudando design do curso, é teoria da forma, na teoria da cor, da estética. E essa base, ela é meio que a mesma para uma pessoa que faz um curso de artes plásticas, para uma pessoa que faz um curso de design de produto, para uma pessoa que faz um curso de design gráfico, ou seja, todo mundo que está na área do design, de alguma forma, A conexão tá graduação ele é falhando um pouco, generalista, Elisandro. né? Uma visão geral, né? Tá falhando? Tá falhando um pouquinho a conexão. Gente, isso acontece, é normal, tá, gente? Isso tudo eu combinei com o Elisandro, isso é uma coreografia, tá? Isso faz parte do show, é uma coisa combinada, tá? Tranquilo. Melhorou? Melhorou, melhorou. Eu tava falando, Tá. Elisandro, que isso é uma performance, entendeu? Porque se não tiver uma falha, né, não tem É. graça, né? Então é Não, uma não, não. performance combinada. Melhor, exatamente. Putz, eu não acredito nos reality shows que tem por aí, porque é tudo editado. Reality show pra mim é Exatamente, aquele que você vê a pessoa tropeçando, caindo, falando uma coisa que não era pra falar, e reality show. exatamente, Que é o melhor exatamente. tipo de reality. Então, voltando ao assunto, como a gente que trabalha com design recebe uma base, né, de formação de base, que é voltado para o campo da estética, para o campo da forma, né? Várias teorias ligadas à cor, à forma. Enfim, de certa forma, a gente já tem essa bagagem visual. Né? A gente já tem uma bagagem estética que a gente absorve já na faculdade. Eu, por exemplo, eu sou da época que não existia ainda, eu sou pré-computador. Então, eu sou da época, eu sou pré-internet, então não existia Behance, não existia esse site quando você quer tipo, ver bons trabalhos, se alimentar, né, tipo, visualmente de boas soluções visuais, ver coisas interessantes, aplaudir o trabalho de outras pessoas.
Você entra lá e você vê aquilo renovado toda semana, cada dia tem trabalhos novos, e cada um mais interessante, mais impressionante do que o outro. Eu sou de uma época que não existia isso. A gente, quando você começava a estudar design, se você quisesse ser um bom designer trabalhando profissionalmente, você tinha que investir muito em informação. E essa informação, na época, ela só vinha para a gente na forma de livro. Se você quisesse, por exemplo, você aprendeu mais como fazer um bom trabalho, um material gráfico, um cartão de visita, um calendário, alguma coisa, tinham livros que vinham de fora que eram digamos assim, portfólios, né? Digamos assim, de, de, de temas ligados ao design por assunto. Então você tem eu tenho aqui na minha, eu acho que eu devo ter uma fortuna espalhado por aí em livros. Tanto que eu gastei dinheiro com livro. Eu nunca, quando eu paro para pensar, hoje eu parei porque hoje tem internet, mas eu gastei muito, 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 muito com material de informação sobre construção de forma, design, soluções. Eu acho que eu passei boa parte da minha vida fazendo isso. Então, eu sempre tive a literatura como companheira, assim, tipo, no meu amadurecimento profissional. Porque a gente precisa disso. Nessa época ainda pré-internet, como eu estou falando, eu lembro que existiam grandes discussões, né? Tipo, sobre... eu lembro que na época ainda existia a Bienal de Design, não sei nem se está tendo Bienal de Design ainda, faz tempo que eu não vou a nenhuma, mas eu acompanhei várias aqui em São Paulo, e uma das discussões que a gente via muito acontecer no campo do design era essa relação do global com o local. Pô, será que o design ele tem que ter uma aparência, ele tem que ter um aspecto, ele tem que ter uma linguagem que é alinhada, global, ou ele pode ter, ele tem que ter traços, né, regionalistas, enfim, eram questões que a gente sofria muita influência, né, do que vinha de fora nessa época. Então, como eu falei, a gente tem essa base e eu comecei no design gráfico, depois eu passei para a área de produto, mas sempre trabalhando com design. Eu fui trabalhar para a indústria têxtil, fazendo a parte gráfica do que seria, do que você vê hoje numa gôndola de, por exemplo, você vai numa loja qualquer, um grande magazine ou com uma Material de loja. PDV, não é? Exatamente. Você percebe que naquele espaço ali tem todo um trabalho de design gráfico que dá suporte às peças. Quando você pega uma peça, ela tem um tag que é tematizado de acordo com a coleção, que leva a linguagem gráfica visual Tem um daquela conceito, coleção, né? o conceito daquela coleção. Isso. Você tem a sacola que combina com não sei o quê, você tem os anúncios que ficam dentro da loja, você tem displays que ficam dentro da loja, ou seja, tudo isso é material gráfico que dá suporte à venda de um produto. Tá? E eu fui Uhum. trabalhar para o setor têxtil fazendo justamente isso. Foi interessante, eu acho que foi um aprendizado para mim, porque é uma outra área de produto, né? Você entende, você passa a entender que quando você trabalha com design, você tem que ter sempre em mente que aquilo que você faz, de alguma forma, ele vai ser depois replicado, reproduzido. Mesmo que seja por mãos humanas, você tem que ter pelo menos uma cartilha, né, de como aquilo tem que ser produzido para manter uma certa uniformidade na sua produção. Então, esse período que eu fui para o setor têxtil, né, para o setor fabril, foi importantíssimo para eu entender essa dinâmica. Aí eu vim para São Paulo, né? Tipo, eu sou de Fortaleza, você sabe. Eu cheguei aqui em 2000, fui trabalhar numa empresa, uma indústria têxtil, né? Fazendo isso que eu falei. E aí depois fui absorvido por uma agência de comunicação que era especializada em comunicação corporativa, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu só tinha noções estéticas, mas não sabia como é que era o jeito de falar, por exemplo, de uma empresa quando ela se comunica com a outra. E isso aí eu tive que aprender também. Eu não tinha, imagina, eu vinha do design ligado ao setor da moda, que é um lugar que você pode pirar, fazer o que você quiser, todo mundo acha o máximo. Hoje a gente tem grandes nomes do design que fizeram, né, tipo esse tipo de coisa. Acho que É mais libertário, né? É bem mais exatamente, libertário, sem dúvidas. exatamente, exatamente. Você tem toda a liberdade. E fui sair daquele meio e fui para o design corporativo, Que é mais engessado. que é uma área engessada, com padrões de linguagem visual, gráficas, cromáticas, assim, que são muito estabelecidos, entendeu? Você tem o que torna, talvez, essa área desafiadora. Porque quando você tem um espaço onde você pode criar tudo, você tem total liberdade, de certa forma isso torna a função de ser criativo mais fácil. Quando você está dentro de uma área que você percebe esse engessamento e você tem que fazer o melhor dentro daqueles limites, de certa forma, eu acho que isso te desafia mais. Então, isso já foi uma grande mudança, né?
na minha vida. Fiquei Entendi. muitos anos trabalhando nessa agência. Eu acho que eu diria que eu fiquei bastante hábil, né, nessa área, né, em fazer esse trabalho, tanto que até hoje eu ainda atendo alguns clientes que me procuram para fazer algum projeto, alguma coisa eu faço, porque eu acho que é legal você continuar, mesmo trabalhando em outra área hoje, com produto, né, com design de objeto. Eu adoro quando aparece um projeto que me interessa. Então, isso, pelo menos hoje, como eu tenho essa capacidade de trabalhar a imagem de uma área, eu posso me dar, eu diria que é o luxo, né? Isso é um luxo, de Uhum. escolher exatamente que tipo de projeto eu quero pegar, porque tem projeto que às vezes não me interessa, e eu acho que vai ser um estresse, por exemplo, fazer aquele trabalho, e eu acho que eu não vou acreditar naquilo. O que para mim já é um grande problema. Eu não consigo produzir bem se eu não acredito naquilo que eu estou fazendo. E eu tive a experiência, já tive experiência de tentar me envolver em projetos que eram lucrativos financeiramente, mas eu não acreditava no projeto. Eu não acreditava que aquilo que eu estava fazendo era a solução para o que as pessoas queriam. Aliás, até achava que, de certa forma, era enganoso. E eu não entrava nesse tipo de projeto. Eu preferia abrir mão do dinheiro, porque eu sabia que, eu acho que o mundo gira, vem outro trabalho lá na frente, você pega, entendeu? E faz uma coisa que é legal. Sem Porque dúvidas. quem trabalha com criatividade, acho que todo mundo vai saber disso, de alguma forma você tem que ter essa relação afetiva com o que você está fazendo. Se você não tiver essa relação, você não consegue criar. E não Não estou dizendo pode que ser você tem, mecânico, né, cara? não pode ser Não pode. mecânico. Você tem que Não se pode. empolgar com aquilo que você está fazendo. Você tem que terminar o trabalho. Isso que é uma coisa que eu acho que é gostoso no trabalho de criação. Eu falo como designer gráfico, é quando você termina de fazer uma peça, por exemplo. No meu caso, pode ser antes, né? Era só material gráfico. Mas hoje, quando eu finalizo uma peça, um objeto, por exemplo, a coisa mais prazerosa é você poder olhar aquilo que você fez com orgulho, né? De que aquilo ficou legal, ficou bonito. Essa sensação, essa sensação de ter feito alguma coisa que você gosta, e o mais importante, essa coisa que você gosta, que você acredita, foi compartilhado e você conseguiu vender para outra pessoa e você vai conseguir viver daquilo, é uma sensação que não tem preço. No final, o E de onde. valor material do que você está vendendo é menor do que a satisfação que você ganha pessoal de fazer uma Entendi. coisa que você gosta, do que você acredita. E de onde veio essa relação com a madeira, né? Essa intimidade, essa proximidade? Cara, eu já tentei encontrar uma origem nisso, né? Tipo, geralmente as pessoas, a maioria dos designers que eu conheço que trabalham com objeto, com madeira, eles têm sempre um storytelling muito bacana, que é tipo, ah, meu pai era marceneiro, meu avô era não sei o quê. E eu, assim, tipo, é, eu não tenho esse histórico. Na verdade, eu sempre fui muito curioso, isso aqui é a verdade. Eu trabalhei com muitas coisas, como você percebeu, né? Fiz uma coisa, fiz outra, passei para outra área do design. Teve uma época da minha vida que eu cansei de trabalhar com design corporativo, pedi as contas da empresa que eu trabalhava há não sei quantos anos e aceitei uma proposta para ganhar menos para ir trabalhar no escritório que trabalhava com embalagem, coisa que eu nunca fiz na vida. E eu queria muito aprender a fazer embalagem, porque acho que. Mas eu só aguentei ficar 6 meses. Embalagem foi uma das coisas que eu fui fazer e eu fiquei muito. Como é que eu posso falar? Eu não sei explicar, mas talvez eu sei explicar, mas eu tenho medo de parecer Tô rude no entendendo. que eu vou falar. Mas eu fiquei muito decepcionado, Uhum. porque eu gostava das embalagens handmade, eu gostava desse tipo de embalagem, que tinha uma característica mais manual, mesmo que você Uhum. serializasse aquilo, que eu achava que faltava um pouco daquilo. E a empresa que eu fui trabalhar era uma empresa grande, atendiam grandes empresas, tipo Nestlé, Danone, sei lá, essas empresas grandes fazendo embalagens. E eu falei que eu queria aprender, né? Porque fazer embalagem é uma área de design muito peculiar. Você tem, além de você ter a parte criativa, você tem uma parte legal que você tem que atender também, que influencia diretamente o resultado visual do que você está fazendo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer um projeto. Era bem interessante, mas aí eu não sei, eu acho que eu não me conectei, né, com Entendi. essa área, como eu me conectei com as outras áreas. Foi interessante, eu acho que o que eu aprendi lá, depois eu pude reutilizar no meu trabalho atual, porque a vida tem, acho que ela tem isso, né? A gente, a gente vai acumulando experiências ao longo da vida e sem que você perceba, um dia você está fazendo uma coisa e você entende que você está usando um saber que você adquiriu lá atrás
e você nem imaginava que aquilo um dia ia ser útil para você, mas aí você descobre que aquilo é não somente útil, quanto é fundamental para o que você está fazendo naquele momento. Na verdade, você gosta desses desafios, né? Que a gente conversando anteriormente, você falou para mim que quando escolheu trabalhar com madeira, você foi buscar atrás, você começou do zero, tipo, não teve ninguém pegando na Não, mão, eu né? Você foi sou atrás. na marcenaria, eu sou autodidata. Olha que Agora, legal. eu tô compartilhando o que eu aprendi num curso que vai, enfim, está sendo dado mês que vem. Já acho que devem ter fechado já todas as turmas, mas eles estão fazendo umas turmas novas aí. Tipo, em outubro vai ter turma, em acho que novembro vai ter turma lá com o pessoal do Fab Lab ali na Barra Funda. E nesse Muito curso legal. é um curso de Conheço. tornearia básica. É bem interessante, né? Tem o apoio, né? O patrocínio da Manrod, que empresta os tornos e tal. Uma indústria que produz bons tornos aqui no Brasil. Meus tornos todos são da Manrod. É, e eles, né, estão dando um apoio nesse trabalho. E é bem interessante, cara, porque eu passo a primeira parte da aula, embora seja uma oficina onde você vai para aprender técnica, né, de alguma forma, mas também é um lugar onde se produz design. Então, a primeira parte do curso, a primeira hora do curso, eu me dedico a conversar com os alunos sobre design, sobre forma. Eu tento fazer com que eu levo peças minhas, inclusive do meu portfólio, como design de produto para a gente poder fazer. Mas eu mostro a minha peça e falo, ó, vocês podem fazer essa peça, ou a gente pode partir de uma peça que vocês vão criar para vocês, com a linguagem de vocês, com o repertório visual que vocês têm. E, geralmente eles preferem fazer a peça deles, que é muito mais interessante. E aí, a partir desse momento, quando a gente chega no design mesmo, no projeto da peça que vai ser feita, a gente começa a fazer a parte prática mesmo. Cara, Legal. eu acho maravilhoso da aula. Eu acho que, É, né? pelo menos na Eu sou área, suspeita, viu? Eu sou é, suspeita a falar, né? Eu sou suspeita a falar. você gosta da aula, né? Então, eu É, eu acho sou que dar suspeita a aula falar. é uma coisa. A minha opinião pessoal sobre dar aula eu aprendo mais do que eu ensino. Cara, eu tenho essa De sensação. certa Você forma, falou eu uma acho coisa que mágica. É eu demais. aprendo mais do que eu ensino, porque é muito bom você estar com pessoas que estão começando numa área que você já caminhou alguns passos, porque essas pessoas que começam, elas não têm os vícios que a gente desenvolve, né, ao longo da carreira. A gente vai desenvolver alguns cacuetes, né, algumas Sem soluções dúvidas. que são meio confortáveis para a gente, e é legal quando você encontra uma pessoa que te tira uma situação, você se coloca numa situação que tira você dessa zona de conforto. Que te Eu acho desafia, na verdade, né? Essa exatamente. geração tá muito articulada, né, Lisandro? Então a gente aprende muito com eles também. Eles trazem muitas novidades para a gente. Eu falo que eu tenho um aluno, meus alunos são maravilhosos, sabe? Eles são bem articulados, são inteligentes, são rápidos. Eu falo que eles têm uma rapidez que eu não tenho, sabe? Assim, uma velocidade. Eu digo, gente, se eu tivesse essa velocidade que vocês têm, eu ia dominar o mundo. Eu ia dominar o mundo, cara, porque vocês hoje em dia são articulados, você tem à disposição aí ferramentas diversas, os inputs visuais são maiores, como você falou, tem um Pinterest, tem um Behance, É, sabe? Na minha época em agência, eu ficava esperando o archive chegar a cada 3 meses para conseguir ver o que estava sendo produzido no mundo da propaganda. Né? é, Até uma foto para você ver em banco de imagem, era aqueles livros, a grossão assim, sabe? Para você ver a foto, passar no scanner, colocar no layout. Não tinha essa boa vida, né? Essa boemia de chegar, vou fazer o download agora. você não tinha informação a um clique, como a gente tem Isso, hoje. A gente tem informação a um clique. Você dá um clique, você consegue informação, você consegue ver os trabalhos de design mais bem colocados no mundo, por área, por segmento, entendeu? Então, isso antes, se a gente queria ver trabalhos, né, bons, de qualidade, né, reunidos num grande portfólio, né, a gente tinha que comprar livro, portfólio, enfim, ver é trabalhos de verdade. publicações de outros países. É isso que a gente fazia na Principalmente, época. né? Tinha que correr atrás muito, né? Tinha que suar bastante. O Brasil nessa época não produzia tanto conteúdo, né? Tipo, para área de design, conteúdo visual mesmo. Lá fora tinha muito, só que, né, a preço de dólar, né? Então era caro, a gente É, trabalhava para comprar livro, basicamente. é verdade. Ô, Boas Elisandro, a gente épocas. sabe que o design, enfim, tem várias áreas aí, tem vários eixos, mas a premissa do design é uma só. Né? Geralmente o pessoal, quando me pergunta assim,
Ô, Rick, o que é ser designer? A primeira coisa agora, porque como a gente tem hoje designer de A a Z, que contemplam várias áreas, eu costumo dizer, gente, ser designer é ter disciplina. Antes de começar uma teoria com mais, antes de fazer um recorte mais incisivo. Mais disciplina a gente tem que ter em qualquer profissão, sim. Mas o que eu quero dizer é que no design a gente tem um caminho, né, a ser seguido. Por exemplo, eu vou usar o designer gráfico porque é o meu recorte. Né? No designer gráfico, as coisas não acontecem nos programas gráficos, elas terminam, né, nos softwares. Ela termina no Photoshop, no Illustrator, porque tem todo um planejamento, tem todo um caminho que a gente segue até chegar à etapa final, que é onde eu vou planificar todo o meu planejamento criativo. Então, no seu caso, você mantém todo esse caminho, como é que funciona o teu processo de criação? Né? Quais são as principais etapas? Como é que você faz para É, construir essas suas obras? o meu processo de desenvolvimento de produto, é, ele passa primeiro, né, eu acho que eu diria que ele é autobiográfico. Ele é autobiográfico, né, porque ele, de certa forma, ele é a representação daquilo que eu considero estético, ou daquilo que tem algum valor afetivo para mim. Muitas das peças que hoje eu produzo, elas carregam um pouco da minha história pessoal, da minha infância. É, E sim, o processo geralmente começa a partir de uma necessidade pessoal. Eu sempre crio peças, primeiro que eu nunca crio uma peça que eu não teria na minha casa. Você está olhando, eu tô aqui você está na minha sala, aqui, eu estou na minha sala, você vai ver aqui atrás de mim tem várias peças minhas. Eu só faço aquilo que eu teria. Eu não conseguiria, eu acho que seria vil da minha parte eu produzir uma peça, eu desenvolver algum produto que eu não teria, porque eu não acreditaria naquilo. E eu acho que eu te comentei isso. Às vezes eu deixo de pegar alguns projetos, né, de execução de alguns projetos, porque eu não acredito no projeto. Eu não acho que ele não acredito nele esteticamente, não acredito nele funcionalmente. E aí eu abro mão, né, completamente de pegar esse tipo de trabalho, porque eu preciso estar envolvido com aquilo que eu estou fazendo. Então, tem essa questão pessoal, né, que passa por um filtro pessoal também, né, do que eu quero produzir, do que eu quero fazer. Depois eu tenho a etapa do desenho até a mão cansar, né? A criação é um movimento tátil, né? Eu acho que é uma... Eu escutei isso uma vez, quando eu era muito novo, trabalhava no setor de arquitetura e tinha um arquiteto que fazia os RAFs, né, dos empreendimentos, né, dos prédios. Os primeiros RAFs era tudo feito na mão. Ele rafiava, 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 até chegar a uma forma. Só depois aquilo ia para o computador. E aí um dia eu perguntei isso para ele, ele falou isso para mim, que a criação é um movimento tátil, né? O tempo que você leva para dar um clique no mouse, a mão faz muito mais rápido. Então, desenhar, rafiar, você não precisa ser um as no desenho, você não precisa ser um espetacular no desenho, mas você tem que pelo menos ter um sketchbook para você rafiar mais ou menos a ideia e você não esquecer. Né? Mas eu E conheço tanta bons... coisa acontece É, entre o papel e a caneta. Muita é, coisa pode acontecer. Mesmo que você exatamente. tenha até uma ideia pré-estabelecida, aquele momento é um momento em que você vai deixar rolar um fluxo de consciência que as coisas vão acontecendo até naturalmente, sabe? Eu falo sempre isso. O processo começa sempre por aí, né, pelo trabalho, né, de rafiar. Começo rafiando a ideia, né, visualmente, querendo dar uma forma para ela. Depois que eu chego num desenho que eu acho que ele está, digamos, redondo, né, que ele chegou naquilo que eu imaginava, é hora de eu fazer o protótipo, né, ir para a oficina e Uhum. montar a primeira peça, para ver se aquela ideia que eu tive vai funcionar tridimensionalmente, né? E quando essa peça volta, né, tipo da oficina, ela já vem carregada de muitas alterações, porque em toda a área do design onde você produz alguma coisa que depois precisa ser replicado, vou dar um exemplo. No design gráfico, você cria um livro. Você pensa que você fez o projeto do livro. É óbvio que você fez o projeto do livro, você fez tudo isso. Mas o resultado final, o objeto livro que vai resultar disso, ele vai sofrer influência do cara que fez a impressão na gráfica, da quantidade de tinta que ele colocou, da forma como ele finalizou a impressão, né? Uhum. E no design de produto é basicamente a mesma coisa. Quando eu levo a ideia que estava no meu sketchbook para a oficina para fazer o protótipo, a madeira ela tem vida própria.
e ela tem os próprios caminhos da própria vontade, às vezes, entendeu? Eu estou lá montando a peça, fazendo, seguindo o desenho que eu fiz, estava na minha cabeça, mas aí a madeira vai me mostrar um caminho novo, um atalho para chegar naquele resultado, e isso vai resultar numa forma talvez um pouco diferente da que eu tinha desenhado. Isso aí já é uma informação nova que eu agrego ao projeto final da peça. Uma vez finalizado esse protótipo, aí sim eu vou fazer uma ficha técnica que eu guardo para eu fazer depois a reprodução disso quando alguém pedir aquela peça, quando for vendido no meu site em algum lugar, quando algum cliente pedir, eu vou ter como replicar aquela peça e seguir o mesmo caminho para finalizar ela. Bacana. E já aconteceu, Elisandro, de você, poxa, finalizar uma peça para um cliente ou até para o teu próprio acervo e de repente você falar, ah, não, essa vai para minha sala. Ah, Já não. aconteceu isso? Não, cara, Não. ainda não aconteceu. Ah, aconteceu agora recentemente com a série de luminárias, né? As luminárias que são feitas com lustres antigos, né? Dessa série que tem a retrozinha, a bossa nova, a clássica. Eu fui fazendo as luminárias, né? Quando eu cheguei na bossa nova, que foi a segunda da série, é, eu falei, pô, essa aqui eu não vou tirar da minha casa. Eu já coloquei na minha sala, tá lá atrás. Eu falei, não vou tirar da minha sala, vai ficar aqui em casa, porque eu já estava sonhando com essa luminária há um tempão. Porque eu tenho um problema com luminária. Eu quase, acho que o meu portfólio tem 2 luminárias só que eu fiz até hoje. É que eu acho que luminária é uma área que, assim, é um tipo de objeto que hoje você vai numa consolação da vida, vai numa loja dessas de luminárias, você encontra 300 mil tipos de luminárias impressionantemente bem acabadas, bem resolvidas, entendeu? Que você pode ter na sua casa, assim, com bom design mesmo. E, e eu não me sentia, eu não sentia que eu tinha feito ainda nada que eu realmente tivesse gostado de verdade, sabe? Que eu gostaria de ficar para mim. No caso dessas luminárias, né, dessa série nova, aconteceu uma coisa curiosa, porque eu fiz e eu gostei tanto do resultado que eu peguei para mim, para eu já ficar com uma peça na minha casa. Essa, tipo, tanto que depois vieram os pedidos, eu falava, não, a minha não vai sair daqui. Porque você se apega. Na verdade, eu tenho esse apego a todas as peças que saem daqui. Quando a peça sai da oficina, que eu estou com ela dentro de casa, já estou passando óleo, finalizando, eu olho para a peça e falo, ai, putz, tão linda, eu queria ficar aqui. Né? Juro, cara, eu tenho esse apego a todas as peças que eu produzo aqui, todas as peças eu tenho um certo apego. Há uma ou Ó, o outra que eu Rogério falou falo, aqui, ó. O Rogério falou aqui, mas gente, eu gosto de tudo que você faz. Ó, ele também gosta. Quem não gosta, né? Rogério, concordo. então, isso, eu acho que tem peça que você não quer, mas eu tenho muita peça na minha casa, tenho muita coisa de madeira, por incrível que pareça. Tenho muita coisa de madeira. E a gente estava falando no começo sobre como é que eu passei para madeira, para marcenaria. Eu sou Aham. autodidata, né? Completamente autodidata. Eu montei a marcenaria em 2014 e eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria fazer, mas eu não sabia nem ligar as máquinas. Nossa. Tipo, eu comecei realmente do zero. No torno, então, na tornearia que veio depois, tipo, uns 3, 4 anos depois, eu comprei o primeiro torno. E aí também foi um desafio, cara, porque aqui no Brasil eu não encontrei curso de torno. Hoje eu estou dando aula de torno, eu falo para as meninas que vão tomar aula comigo, falo, se eu tivesse tido alguém para me falar o que eu estou falando para vocês hoje, eu não teria quebrado tanta peça, não teria, tipo, não teria feito tanta coisa errada, né? Tipo, na hora de tornear. Mas você vai aprendendo, você vai aprendendo. Ó, um comentário aqui da. Vamos ver aqui. Do Lima. Vamos ter um tabuleiro de xadrez funcional? Ah, Ó, se então. bem, né? Eu vejo muito, Elisandro, essa coisa da. O teu designer é muito modernista, né? Ele tem essa coisa da funcionalidade, é funcionalista, né? Essa coisa da forma que segue a função. Mas, ao mesmo tempo, ele vem com aquele upgrade que lá para a década de 40 aí, rolou a função com propósito, né? A forma que segue a função, mas a função ela tem que ter um propósito. Ah, E isso a gente consegue ver, é muito claro assim, essa preocupação que você tem. Talvez até você não perceba, não sei, ou propositalmente está dentro do teu planejamento, mas teu design engloba muito isso, eu acho isso muito bacana. Ele vem com um conceito que é um conceito teu, né? Esses conceitos pelo qual essa fonte que você bebe, que vem dos sentimentos aí que você, das tuas lembranças, do teu repertório pessoal, e
ao mesmo tempo ele vem com essa promessa. Eu acho que transpassa essa beleza, sabe? Não, não é só aquela estética do belo comum, né? Do belo, do bonito gratuito, mas do intangível que ele gera também, sabe? Olha, a minha definição do, do meu trabalho do ponto de vista estético é que a estética às vezes é a função do objeto. É porque Também. é óbvio que a gente é de uma escola, né? A gente absorveu ao longo da formação da gente, né? Os ditames da escola barrosiana, a coisa da Sim. forma segue a função, de sempre pensar sempre nisso. É óbvio que eu penso nisso toda vez que eu produzo uma peça, mas eu também entendo que existe um design que ele não tem uma função objetiva, ele tem uma função subjetiva, é a estética. Ou seja, às vezes uma peça, como um vaso, ele pode não ser fundamental, mas a estética é a função dele, é tornar um ambiente mais bonito, ou sei lá, mais agradável. A estética pode ser uma função tão válida quanto qualquer outra, é o que eu Não, quero dizer. super, 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 super. Eu acho que a estética é exatamente aquilo que te abraça, né, Elisandro? Consegue ali te abraçar, a te conquistar, a te envolver. A estética tem um grande papel no design, É, porque a né? estética ela é completamente subjetiva, né? Tipo, Sim, sim. a gente produz, é óbvio que eu uso o meu olho e eu acho que as pessoas que compartilham isso comigo são as que conseguem enxergar o tipo de estética que eu produzo naquilo que eu faço, né? E óbvio que vai ter gente que não vai gostar do que eu faço, porque como eu falei, estética é subjetivo, né? Às vezes o que é lindo para uma pessoa, para um grupo inteiro de pessoas, pode não agradar tanto um outro grupo e é natural, porque isso é, eu não sei, estética é formado na cabeça, a nossa noção de estética ela é formada na nossa Isso são os cabeça, haters. São é, haters, Elisandro. Se chama agora haters, tá? Não não, são mais os críticos, são os haters. Agora os milênios aí, os não, os haters. meninos, eu acho que é válido, eu entendo. Eu não agrado a todo mundo, não. Eu não agrado, pode ter certeza. Ó, eu não sei se é isso não. O pessoal que tá falando aqui, ó, não sei se é bem isso não, mas tudo bem. Mas ninguém, né, ô Elisandro, quem agrada a todo mundo, né? Mas, cara, o importante é que você tenha aí, como você falou, tem o teu trabalho, esse teu trabalho é valorizado, tem o teu próprio valor, lógico, e ele também tem a valorização aí das pessoas que têm essa visão que você tem, que tem talvez a mesma linha conceitual, enfim, tem as pessoas que te admiram, né? Que se não acontecesse isso, a gente não tava batendo esse papo aqui hoje. E foi até bom falar disso, porque tem uma frasezinha que você utiliza que toda vez que eu olho eu digo, nossa, o Elisandro, ele... Né, você fala a seguinte frase, o designer vê com a mente, o artesão enxerga com as mãos. Né? Eu acho muito legal porque essa narrativa traz tanta coisa, né? Cada um que lê, é lógico, ela está clara, mas cada um que lê pode dar uma viajada e com o olhar técnico do designer gráfico, eu vejo que o designer realmente permeia a tua vida, né? Ele te rodeia sempre, porque o gráfico ele consegue entrar no teu produto de forma incisiva, né? Você consegue expressar. Eu falo para as pessoas o seguinte, que é, fazer um produto, né, tridimensional, um objeto, é, comparando com o design gráfico, é mais ou menos assim. No design gráfico, você desenha bidimensionalmente. O objeto você desenha tridimensionalmente. Então, é o mesmo princípio criativo, só que num você desenha no papel e no outro você desenha no espaço. Mas você entendeu? É a mesma técnica, é a mesma mentalidade, é a mesma forma de pensar, a forma do objeto. Um você desenha no papel, o outro você desenha no espaço. É mais ou menos isso. Seria a melhor Alunos que definição. estão na live, preste atenção no que o Elisandro está falando, hein? Vou cobrar esse sala, hein? Tem aluno aí, Elisandro. Olha isso que o Elisandro está falando. É realmente isso, gente. Boa, Elisandro. Boa, cara. Boa, professor também, né, gente? Elisandro manja da coisa, ele sabe o que está falando. Ô, Elisandro, e, meu, você já, eu até já conversei isso contigo, né? Você até me falou, mas eu quero que você responda aí para o pessoal, fale para o pessoal. O teu trabalho ele tem realmente uma preciosidade, a gente vê pelo próprio acabamento, pelo próprio cuidado, pela própria expressão, né, pela estética, né, que ele vem
enfim, representando, gritando, ah, você já viu as suas peças como uma obra de arte? Existe sempre aquela discussão, o design que é Cara, eterna. Não, então, como o design e a arte, eles caminham muito paralelamente, eles têm vários pontos de interseção. Vários Uhum, pontos de interseção entre essas duas áreas do pensamento, você tem vários pontos de interseção. Essa frase que você falou que tem todos os meus materiais, o design a ver com a mente, o artesão enxerga com as mãos, depois eu evoluí ela para uma outra frase, que é criar como artista, executar, projetar como designer, executar como artesão. Isso na uhum, verdade, é como eu sintetizo, é como eu posiciono a arte dentro do que eu faço. O processo de criação, o processo de conceituação, ah, e, a, e a produção. a produção estética da peça, tudo isso está englobado no que a gente considera como arte. Tá? E acho que é nesse Exatamente. momento que a arte está mais presente no meu trabalho, tá? No processo de criação. Durante o processo de execução, durante a fase de projeto, eu tenho que ter uma visão de design, ou seja, pensar de maneira racional quanto vai consumir de madeira, quanto vou gastar de suprimentos, quanto tempo demora a produção, quanto tempo vai ser feito isso, como é que vai ser feito aquilo, como é que a peça tem que ser produzida, qual o passo a passo, em que ordem tem que ser feita a peça para ela chegar naquele resultado. E aí, depois disso, isso eu estou planejando, isso tudo é planejamento. Quando eu jogo para a oficina, é a hora que o designer sai de cena e entra o artesão. Então, acho que são Uhum. três momentos e acho que cada uma dessas áreas do pensamento, elas têm, né, tipo, o seu, a, o seu quinhão dentro do meu processo, tem o seu espaço dentro do processo. Eu tenho que criar como artista, mas eu tenho que projetar como designer e eu executo como artesão. Ó, a Lari perguntou aqui, Elisandro, você já passou por algum bloqueio criativo? Como você lida com essa fase, caso aconteça? Ah, nossa, eu desenho, mas eu desenho pra caramba. Eu desenho, tô sem ideia, eu sento pego meu sketchbook e vou fazer outra coisa. Como eu sempre trabalhei em agência, você sabe disso, né? A agência é um lugar que você tem que cagar um ovo de ouro por dia, né? Igual aquele pato lá É do verdade, cara. João Pé de Nossa, Feijão, cara, né? Igual o ganso. é Você tem verdade. que colocar um ovo de ouro por dia dentro de uma agência. É Faça verdade, chuva ou faça cara. sol, você tem que ter uma solução. E acho que quando você trabalha muito tempo em agência, com time, e com Como se não tivesse criatividade, amanhã, né? Como se como não se não tivesse amanhã. tivesse Tem que fazer. amanhã, É. você aprende a não depender somente do seu mood, né, para executar o seu trabalho. É óbvio que é muito mais gostoso quando você trabalha, né, no registro do prazer, né, tipo, né, fazendo a coisa no seu tempo, entendeu? Mas nem sempre isso é possível, né? Às vezes você tem prazo. Hoje no meu trabalho eu tenho uma meta. Eu tento, pelo menos a cada 30, 40 dias, eu tento criar uma peça nova, uma Legal. releitura de uma peça, porque eu acho que esse exercício, né, de criação talvez funciona para mim, né, funciona para o trabalho que eu faço, enfim, eu acho que E evita o bloqueio, né, Elisandro? Porque você e tá evita o ali. bloqueio, para eu não ficar preguiçoso, entendeu? Aquela coisa, me propus isso e quem acompanha aí o Instagram, que está mais ligado nas redes sociais, vai ver que eu estou sempre, a cada X tempos, eu estou postando uma série nova de peças. Ó, você falou uma coisa muito interessante aí, que é o ambiente, né? A criatividade, ela é estimulada e ela é potencializada dependendo do ambiente. O ambiente que você tem é um ambiente seu, é um ambiente que você guia, é um ambiente que você determina algumas coisas e também pela tua prática do dia a dia. Você está praticando, você não está, sabe, deixando as coisas esfriarem. Então, poxa, nem sempre a gente acorda se sentindo o melhor cara do mundo, o mais criativo, tem dias e dias. Então tem dia que rola realmente um bloqueio, é normal. Qualquer um que está vendo agora esse bate-papo da gente aí, se um dia se sentir, acordar e se sentir
Rapaz, ninguém, a tipo hora do aquela... bloqueio é a hora que você tem que transpirar, amigo. Você tem que sentar a bunda ali no computador, na mesa, diante de uma folha de papel, e é a hora que você tem que, tipo, É transpirar. suor, É é só. calvário. Se você tem um prazo para entregar, você tem que cumprir e acabou. Você tem que, você não pode. Eu acho que aí é que entra aquilo que eu falei. Se você quer ser uma pessoa, e eu não nem estou falando por mim, mas eu acho que esse é o caminho que eu procuro seguir. Se você quer ser uma pessoa capaz de oferecer soluções criativas dentro do seu trabalho, eu acho que é fundamental você desenvolver um bom repertório. Você tem que realmente consumir design, você tem que ver coisas, você tem que ver, tá? O design, o designer, na verdade, é uma pessoa cuja sensibilidade está à altura dos olhos. Então a gente precisa estar consumindo o tempo todo. É isso. Tem que tá bebendo de alguma fonte, né? Isso eu falo sempre pro pessoal, eu digo, gente, olha, é isso, repertório é a frase mágica, tá? Se você tem repertório, as suas respostas a esses estímulos, elas vão ser mais rápidas. Isso é um fato. Agora, se você é aquele cara que não busca conhecimento, é exatamente a coisa da pesquisa, da investigação, tá? Gosta de design, então vai entender sobre arte, vai conhecer das vanguardas, vai entender um pouco da história do design. Você não tem que saber de cabo a rabo, mas vai entender que no século XIX aconteceu isso, e a Bauhaus chegou ali, ó, no início do século XX, com a proposta, depois veio a escola de um. Enfim, vai conhecer um pouco dos estilos, porque é por meio desses estilos que você vai desenvolver o teu estilo. Né? Então, tem muita coisa envolvida. E a criatividade, ela não vem do nada. A criatividade, ela é um esforço. As epifanias relacionadas à criatividade ficou no passado. Né? Desde o medievo, o renascimento, ficou lá para trás. Até Não, o século as XIX. epifanias e a inspiração é uma coisa que aí eu diria para você que ela está mais ligada ao mundo das artes do que ao mundo do design. Porque a gente precisa produzir, a gente precisa. Mão na massa, né? Opa, deu uma bela oscilada aqui, gente. Normal, tá, gente? Isso aqui é a performance, tá, gente? Que a gente combinou aí, eu e o Elisandro, acontece. Vamos lá, Das gente, vamos coisas. lá. Bom, pessoal, enquanto Na isso, vocês verdade, podem assim, fazer oi. uma. Opa, opa, voltou! Mas voltou, mas eu acho que vai já embora, que eu tô com muito pouca bateria, porque eu tô no 3G. E eu Não, tô sem. só faltam 13 minutos. Tá, 13 vamos, minutinhos. vamos então aproveitar o resto de bateria que a gente tem Vamos lá, aqui. vamos lá. Então, gente, alguma pergunta para o Elisandro? Ó, tem uma pergunta aqui, Elisandro. Como é o seu processo criativo? Ele já falou, né? De onde vem a sua inspiração? Ele já falou, acabou de falar agora sobre o processo criativo. Depois dá uma olhadinha aí na live que você vai ver aí. Ele já falou que as inspirações dele vêm de histórias, né, que ele já viveu, ou seja, de suas memórias, e o processo criativo, ele falou ali no meio da live, e você vai encontrar aí depois, tá bom? Então, vamos ver mais se tem alguma perguntinha aqui por Elisandro. Ó, Elisandro, o Rogério falou aqui, ó, sou leigo na área, minha área é biológica, educação, e eu estou adorando essa conversa. Boa, Rogério, valeu, cara. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma. Opa, opa, opa. Gente, o Elisandro caiu. Acho que foi a bateria do Elisandro. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho. A bateria do Elisandro estava caindo mesmo, gente. Oh, bom, faltam 12 minutinhos aqui, tá? Se o Elisandro não voltar, gente, a gente vamos conversar mais um pouquinho para aproveitar esse tempo aqui, né, gente? Então, o grande objetivo de trazer o Elisandro para bater esse papo aqui com a gente é exatamente falar sobre o contexto da criatividade, né? O contexto do design, para dar uma emoção. É tudo isso aqui é para dar uma emoção. Para a gente entender, né, gente? Cada um, o design ele abrange, né? Ele consegue permear muitas áreas. E o design é trabalhado com muita sensibilidade, é trabalhado com muito cuidado, existe um caminho, existe um roteiro, é como se fosse o design antes do design. A gente tem que entender que o design, ele não começa pelo fim, né? Ao exemplo do design gráfico, por exemplo, o Lisandro é design gráfico, eu também sou designer gráfico, e ele começa por uma pesquisa minuciosa, por entendimentos. As ferramentas gráficas é uma parte, é a parte ínfima,
de todo esse processo. É quando eu vou plasmar as minhas ideias, planificar tudo aquilo que eu decidi e resolvi no meu plano criativo. Mas tem todo um caminho a ser percorrido, e esse caminho ele tem que ser percorrido com muita disciplina. Eu tenho que cumprir etapas que são obrigatórias, né? Então, é muito massa para entender isso poxa, mesmo no artesanato, onde ele busca aí os processos do design, ele consegue fazer essa aplicação, né, gente? O Elisandro, a bateria provavelmente dele arriou mesmo, mas olha, gente, depois vai lá, visita o site do Elisandro, o designerartesão.com.br, o Instagram dele é o Designer Artesão, então vocês vão ver que o Elisandro, ele faz umas peças lindas aí, você já viu o pessoal, conhece o trabalho do Elisandro, e é isso, gente. Toda quarta-feira, né, vamos bater um papo aqui com alguém de uma área específica ligado às artes, design e criatividade, para que a gente possa ir entendendo essas áreas, né? Aproveitar esse tempo que a gente está em casa, meio que preso nesse confinamento, né, gente? É overdose de live mesmo, não tem outra maneira. É o melhor relacionamento que a gente pode ter agora, nesse momento, não é? Então, gente, toda semana tem uma pessoa bacana aqui para bater um mega papo, tá? Para que a gente possa tirar as dúvidas também. Logo, logo vou trazer um designer gráfico muito bacana, que é o Johnny, um cara premiado, e tem uma pegada política incrível. O cara sabe criticar, mas criticar com muita ênfase, com muita raça, sabe? Cara, incrível o trabalho do Johnny. E logo, logo a gente vai bater um papo com ele. Então eu vou avisar aqui para vocês, tá? Logo, logo. E quarta-feira que vem a gente se encontra aqui novamente, tá? No Mira na Live. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de hoje. O papo foi muito gostoso. Por mim, eu passaria aqui 2 horas, mas o Instagram só dá 1 hora para a gente conversar, bater esse papo. O Elisandro também estava com a bateria do celular arriando, mas eu quero agradecer ao Elisandro, porque com certeza o Elisandro vai assistir essa live depois, e eu faço questão que ele assista. Então, Elisandro, eu quero te agradecer o teu aceite, agradecer de ter vindo bater um papo aqui com o pessoal, esclarecer, falar sobre o teu processo, falar sobre o teu produto, falar sobre o teu caminho, né, que eu tenho certeza que isso ajudou muita gente, porque tem muita gente que quer mudar de área às vezes, se bem que você não mudou de área, né? Você apenas amplificou o teu campo de atuação. Mas tem tanta gente querendo fazer coisa nova e às vezes não encontra coragem, não encontra estímulo. E ver você aí, cara, com um trabalho tão bacana e, poxa, você foi sozinho, ninguém pegou na tua mão, você foi, investiu, acreditou. É muito importante, gente, acreditar, tá certo? A gente tem que acreditar no nosso trabalho, na nossa capacidade. Nem sempre a gente consegue responder, né, de forma a responder a 100% a tudo que se pede, as nossas exigências, porque a gente também se cobra muito, né, gente? Mas é normal, tá, gente? Todo mundo tem a capacidade criativa, todo mundo tem seus altos e baixos. Então, gente, olha só, caso vocês venham a sentir isso, fiquem tranquilos, tá? E corra atrás, velho. Quer conhecer uma outra área? Vai lá, vai aprender, vai fazer, vai descobrir. Essa quarentena também ela teve um lado bom, que foi fazer as pessoas, a quarentena, gente, não o cenário que a gente está vivendo de calamidade pública, que foi fazer com que pessoas se reencontrassem, ressignificassem aí os seus projetos, as suas intenções, seus objetivos. Então isso também tem ajudado algumas pessoas ressignificarem o seu campo profissional, descobrirem novas coisas. Eu me ressignifiquei muito, muito. Tá? Descobrir novas coisas. Eu nunca imaginei na vida estar fazendo live aqui com vocês, porque, poxa, eu tenho essa coisa do face-to-face, eu ir na sala, encontrar meus alunos, conversar, e agora eu estou aqui falando, né, para um dispositivo. Então, a gente se reinventa, mas é isso, a gente tem que se reinventar, esse é o futuro, é assim. Essa coisa de entregar conteúdo gratuito é o que a gente mais vê na internet hoje em dia. Por que não trocar ideia? Quando a gente troca ideia, quando a gente conversa com outros profissionais, escuta o que eles têm para falar, a gente consegue absorver conhecimento, a gente consegue absorver um aprendizado assim gigantesco. A gente tem que fazer isso mesmo.
A minha mãe, por exemplo, gente, a minha mãe tá lá no Recife, né? Eu não tô lá na cidade ainda, eu vou 2 vezes ao ano em casa, porque para protegê-la, que ela tem 62 anos, né, grupo de risco. Mas, gente, a minha mãe, ela tá se ressignificando muito. Ela passa o dia inteiro tendo aula no YouTube, gente. O dia inteiro. É legal estar preso dentro de casa? Não, não estou falando isso. Mas a gente pode encontrar formas de reescrever os nossos conceitos, né, e aprender a viver com esse momento de livre e espontânea pressão que faz com que a gente tenha que estar ali, ó, naquele momento, tentando encontrar alguma forma de extrapolar, assim, as ideias, ocupar o tempo, né? Então é isso, tá, gente? Então, mais uma vez, gente, se vocês conhecem alguém que curte arte, design, criatividade, marca essa pessoa, envia o vídeo, recomenda, tá, gente? Comenta lá. Eu vou ficar muito contente com isso, vou ficar muito feliz, porque eu acho que a gente está vivendo um momento de, poxa, o conhecimento que a gente puder passar para o outro de forma gratuita, também é uma forma de empatia, é uma forma gostosa, é uma forma de dividir um momento agradável com o outro. Tá bom, gente? É isso que a gente está aqui, é trocando, entregando conhecimento. Elisandro, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite, muito obrigado por ter dividido esse espaço aqui comigo, com toda essa galera aí que veio te prestigiar. E, gente, não deixa de visitar o site do Elisandro, o Designer Artesão, tá? E o Designer Artesão também para o Instagram do Elisandro. Beijo grande, gente, por ter mirado na live comigo hoje com o Elisandro. Toda quarta-feira, às 18 horas, mira na live. Tá bom, gente? Eu espero por vocês. Gente, ó, beijo grande, tá bom? Grande abraço, gente.